Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Amém. Eu vou pedir para projetar o versículo que a gente vai iniciar, o que Deus quer compartilhar essa noite aqui, que está em João 8, do 1 ao 11. E vamos esperar ser projetado. Pronto. Diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e lhes disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Eu queria orar sobre os nossos corações, sobre esse tempo. Deus, eu sei que sou simplesmente um vaso aqui em suas mãos, Pai, e por isso eu quero que permaneça assim, Pai. Tudo aquilo que o Senhor quer comunicar à igreja, Pai, que o Senhor tenha liberdade, Pai. Que o Senhor possa usar minha vida, eu estou disponível, Pai. Que haja um temor, Pai, pelo que o Senhor quer falar. Que a mensagem que o Senhor quer trazer, Pai, que ela faça sentido, Pai, essa noite. Eu clamo como foi até ministrado no domingo passado, Pai. Prepare em nossos corações lugar de odres novos, Pai. Porque para um novo que o Senhor quer derramar sobre a igreja, Pai, a gente sabe que precisa de odres novos, Pai. Que os nossos entendimentos passados, Pai, tudo aquilo que nós temos já como bagagem e entendimento, Pai, aqueles odres antigos, Pai, eles não vão suportar aquilo que o Senhor tem para derramar novo, Pai. Por isso, Pai, transforma essa noite num tempo de alegria em Tua presença, Pai, num tempo de celebrar o vinho novo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Eu acho que deu certo o nosso videozinho, não? Talvez deu. Eu queria pedir só que a dona Silvia não visse o vídeo, que ela vai ficar brava comigo. Não, estou brincando, Você pode passar para nós, por favor? Pode, acho que diminuir a luz. Amém. Era isso aí. Encerramos. Esse é o vídeo. Esse vídeo, quando eu vi a primeira vez, já faz muito tempo, ele é divertido, né? Ele é engraçadinho, mas ele é carregado de muitas verdades ali. E aquilo lá começou a mexer comigo. E aí, quando Deus começou a trazer a palavra que nós vamos juntos aqui entender, ele me trouxe à memória esse vídeo. E aí eu entendi que ele queria comunicar algo com isso. E eu estava lembrando, né, quando eu vi esse vídeo, de um convite que a minha esposa me fez há um tempo atrás. Foi muito bom aquele convite. Ela disse, olha, a gente foi convidado a participar de uma palestra e a gente vai ganhar um final de semana num lugar aí. E eu disse, pô, que legal, né? Vamos lá, essa palestra. E eu fui convidado pela minha esposa a participar de uma reunião de um timeshare da vida. Timeshare. Quem conhece timeshare? Timeshare é aquele que tu compra um espaço num hotel, numa coisa, e tu pode aproveitar. E nós fomos até lá. E aí a palestra era de em torno de 1 hora, mais ou menos. Quem nunca foi? Estou ouvindo aqui os que se acusam aqui. Mas a gente esteve lá e eles apresentam todo um projeto e depois eles tentam te vender isso, né? E só que tu está movido na emoção ali, tu está movido pela esposa dizendo, nossa, um fim de semana no hotel. E a pessoa te conduz naquele momento, existe toda uma estratégia, eu acho que o pastor até com marketing sabe que existe uma estratégia bem desenhada ali, e as pessoas já com o sininho na mão, com a buzina, e aí tu vem, estica a mão e fecha o negócio, explode, todo mundo é alegria, e quando aquilo lá aconteceu, eu assim, eu acho que deu ruim. Eu acho que deu ruim. Eles tiram foto e a foto, ela estava sorrindo assim como ela está agora, e eu, meio atônito, cara, o que eu fiz? Na hora, eu assim, eu não falei com Deus, eu não perguntei a Deus, e aquela inquietação veio. E eu assim, agora. Mas eu não podia transparecer fraqueza diante da minha esposa, né? Só que eu saí de lá, e naquele tempo a gente, inclusive, não estava numa situação financeira muito boa, e isso que mais ainda Deus confrontou meu coração, um servo incompetente, né, com aquilo que ele tem derramado na minha vida, mas eu cheguei no carro e botei no Google, né, o Google, nosso amigo Google, se fosse o ChatGPT, eu perguntei, fiz uma burrada, eu ia perguntar, né, mas não tinha na época. Eu botei o nome do lugar e botei timeshare. E na hora, a primeira coisa que aparece é reclame aqui. E aí, nossa, aí comecei a ver e o meu temor se apresentou diante de mim como uma realidade. Diz o seguinte, nossa, tu foi na emoção, aí o cara fez um cálculo, se tu tivesse pago, a hospedagem era muito mais barato do que tu está fazendo, e daqui a pouco começou a soltar aquelas imagens e disse, nossa, que burro que tu foi. E eu cheguei em casa e meu coração estava inquieto e eu comecei a orar. Disse, Deus, olha, eu me meti numa furada, mas eu preciso resolver isso. Inclusive, é os recursos que o Senhor tem derramado sobre minha casa.
E eu até com a palavra nos orienta, que a gente tem que ser inquieto em resolver essas coisas, que a gente bota o fio do bigode, né? Eu fui lá e argumentei que existia ali algo que não era condizente com a verdade. Foi algo extenso, foi bem trabalhoso isso. E até que a gente conseguiu desfazer o negócio, devolveram o dinheiro e ficamos felizes. Não acabou. O pior, que é aí que vem o vídeo da ovelhinha ali, passou algum tempo, eu já fiz mais 3 timeshare. Não consegui usar nenhum ainda. Então, Doom eu espero não me arrepender, porque eu espero usar. Esse até eu fui no Reclame Aqui, não tinha. Porque é uma coisa mais vitalícia, assim. Os outros eu não quis nem entrar. Mas eu espero. Mas o que eu trago disso, né? É isso, a gente incomoda Deus, né? Deus, me enfia num buraco aqui, me ajuda, né? E aí ele tira e a gente sai correndo feliz e se atira de novo no buraco. E é isso aí que queima no meu coração, como a gente é inocente. Um termo educado de falar, né? Ao invés de burro, né? Teimoso. Mas como a gente carece dessa misericórdia de Deus a todo momento. Mas, a gente não veio aqui falar mal das escolhas da Juliane, a gente veio falar do texto que a gente estava lendo, né? A gente vê ali, então, uma situação onde os fariseus trouxeram uma mulher que tinha pecado. E eles trouxeram ela de frente, diante de todo mundo ali. Essa passagem é bem conhecida, inclusive já tem um louvor que está contando essa história. Mas existia ali uma situação que fazia um paralelo entre o caminhar de Jesus e a religiosidade. Existia uma lei, sim, que trazia como condenação a esse pecado o apedrejamento. Então ela foi trazida diante de todos. Imaginem a cena, né? Em praça pública. Imagine se acontecido isso comigo, né? Trazer aqui diante da igreja. Nossa, tu fez 3 timeshare. Nossa, tu fez isso, tu fez aquilo. Foi trazido em praça pública uma mulher que errou. E ali, o desfecho disso era o apedrejamento. A gente sabe que os fariseus, eles obedeciam e muito bem a lei. E ali a lei orientava que fosse apedrejada a adúltera. Mas o que mais aquecia o coração deles é eles pensarem que eles iam botar Jesus numa sinuca de bico. Jesus está ali, diante da situação, chega uma mulher adúltera, e eles dizem, e agora? O que tu vai dizer? Porque o grande questionamento é se Jesus ia fazer cumprir a lei. Mas a passagem fala que ele não olhava para a mulher. Ele, com a cabeça baixa, escrevia no chão. E esses dias eu vendo algumas ministrações, alguns podcasts sobre isso, a galera viaja sobre o que Jesus escreveu na areia. Mas eu não vou por esse lado aí, porque eu não sei o que ele escreveu na areia. Eu não vou tentar dizer para vocês o que a Bíblia diz que ele escreveu. Mas eu estava conversando com uma pessoa bem especial, que é o nosso amado pastor, e compartilhando, né, o que Deus estava queimando no meu coração, e eu trouxe essa parte para ele, e ele trouxe algo, um entendimento que se alinhou muito com o que queimava no meu coração, que eu queria compartilhar aqui. Ele disse assim, ó, tu vê que Jesus ele ficava de cabeça baixa, porque ele não a condenava.
Ele não estava olhando para o pecado dela. Mas os fariseus olhavam. Queria que todo mundo olhasse, queria expor isso. Eles queriam saber de Jesus o que ele ia interpretar da lei. E aí que o pastor falou, né, que o que ele escrevia na terra, na areia, a interpretação que a gente aplica para isso, ele estava dizendo aos fariseus que a lei que eles queriam que ele cumprisse, ele que escreveu. Era ele que tinha escrito. Então, como é que ele poderia ir contra aquilo que ele mesmo escreveu? Mas aí ele traz um confronto, que é dizer para eles, perfeito, vamos fazer cumprir aquilo que está na lei. Mas que atire a primeira pedra quem não está em pecado, quem nunca pecou. E ali a gente vê eles um por um largando essas pedras, né? Eu estava pensando sobre isso, porque os fariseus eles tinham essa autoridade de julgar e executar um pecador, né? Era incumbido a eles isso, através da lei de Moisés. E eu acredito que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu acredito que em outros momentos, pessoas em situações similares chegaram diante de todos e foram apedrejadas. E aí eu fico imaginando, quando a gente é confrontado, não vou nem tão extremo num pecado, mas quando a gente é confrontado num erro nosso, a nossa carne costuma acusar, costuma se defender atacando, né? E eu imagino que muitas vezes algumas daquelas pessoas que eram acusadas viram algum dos pecados dos fariseus. E eles confrontavam. Tu vai me apedrejar, mas tu fez isso, tu fez aquilo, tu fez aquele outro. E eles não soltaram as pedras. O confronto, ele era desfeito pela autoridade que eles carregavam. Só que isso foi diferente com Jesus. O temor que eles tiveram em relação ao que Jesus falava, né? Aquela voz que veio como um trovão, trouxe o arrependimento, trouxe o entendimento. E aí foram soltadas todas as pedras ali. Mas essa passagem, por si só, é linda, porque traz um perdão, mas eu me atento ao final dela, porque é muito fácil a gente entender que a gente é perdoado. E quando a gente vê essa passagem, e quando fala de um pecado cometido, aqui a gente vê uma cena de adultério, né? Então a gente sabe que adultério existe em duas pessoas. A gente não vê ali a outra parte diante do povo. Consultei meu chat GP pastor aqui, e ele confirmou, né? Mas a prática naquela época era que a errada era a mulher. O homem, tudo certo. E Deus falava, é essa questão, às vezes a gente não se dá conta que quem está nos levando a pecar, quem nos incentiva a cometer erros, eles não vão ser aqueles que vão pagar o preço com a gente. Até porque a palavra fala que a fé é individual, nós vamos prestar contas sozinhos diante de Deus, né? Em Romanos 14, o versículo 12 fala, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos prestar conta das nossas vidas. Então, aquela situação de que todo mundo faz, de que, mas eu fui levado a isso não vai fazer diferença. Porque nós vamos prestar contas disso diante de Deus. Mas a gente vê ali os acusadores indo embora e Jesus permanece. Jesus permanece porque Ele não nos abandona, porque Ele não veio para nos acusar, para nos condenar, mas veio sim para trazer perdão através dele. E Ele fala para ela, olha, veja, não tem mais ninguém que lhe acuse. Através de mim não existe acusação, não existe condenação. Eu sou aquele que traz o perdão. Aonde estão os teus acusadores? Eles não estavam mais lá. E aí ele disse, nem tampouco eu te condeno. E aí as estatísticas, eu acho, do último Datafolha Cristã, diz que 99,9% das pessoas,
ficam nessa parte. Ignoram o final desse versículo, que é o que para mim ele ecoa, que ele diz: então vai-te e não peques mais. Porque o perdão é muito fácil de receber, é prazeroso. Agora, a orientação de dizer: não continua fazendo o que tu está fazendo, não vai mais pela tua carne, isso é difícil, porque a gente é confrontado em quem nós somos. Mas existe ali um mandamento, não é uma sugestão. Jesus não diz: olha, quem sabe, de repente, maneira um pouco, dá uma aliviada. Não, ele diz: não, vai e não peques mais. Porque é isso que eu vim trazer para ti. Esse perdão que te mostra um novo caminho. Mas a gente sabe que se a gente cair de novo no buraco, a gente é tirado de lá se clamarmos. O problema é que a gente não tem noção da profundidade que existe no buraco. A gente não tem noção de que nós estamos cada vez mais nos afastando da presença de Deus, ao ponto de um dia clamarmos e Ele não nos escutar. Não porque Ele deixou de se importar, mas porque nós estamos tão distantes. Eu entendi com isso, então não tem mais timeshare, a Juliana acabou. Eu não dou mais espaço para isso. É inadmissível eu enxergar que eu venho cometendo os mesmos erros após os outros. Isso era algo que era recorrente na minha vida, porque eu via isso, existe o perdão. Existe uma parte que eu busco em Deus e que isso é tratado e restaurado, mas só superficial, se eu continuo cometendo. Então eu entendo isso como algo que Deus conduz meus passos em termos de não peques mais. Agora, só para deixar claro, a gente não chegou na palavra ainda, tá? Só no timeshare. Depois conversa com a Juliane, que ela... Eu acho essa passagem muito forte, tá? Porque ela fala da exposição de um erro, e eu acredito que isso é o que todos tememos, porque nós erramos, correto? Agora, ter seus erros expostos, isso aí é algo que deveria trazer temor. Mas como eu até escutei do Juliano, às vezes a gente confunde a palavra medo e temor. A gente tem medo que descubram, porque como é que a gente vai ficar? Mas a gente não teme a Deus que tudo vê, que está vendo, porque a consequência é o perdão, é o amor, que se a gente deixar a gente dele. Mas a gente tem se pegado muito nessa questão de não sermos pegos. Então essa passagem, ela traz uma reflexão interna. É algo que eu carrego nos meus dias, não é algo pontual. O que Deus quer falar com isso? E Ele ministra, né, sobre essa passagem. Só que nessa noite, a parte que eu vou me atentar, ou seja, tudo isso aqui foi só para mostrar o vídeo da ovelhinha lá. A parte que eu quero falar é sobre os fariseus, as figuras dos fariseus que estavam ali com o intuito maior do que simplesmente fazer cumprir a lei. Era de mostrar que eles dominavam a lei. De mostrar que eles tinham o poder. E eles queriam botar Jesus numa fria. Então, eu quero falar sobre os fariseus nessa noite aqui. E eu talvez para alguns, como foi para mim, surpreende um pouco quando a gente estuda sobre os fariseus. Porque a gente só vê quando eles são chamados de hipócritas. Então, quem eram os fariseus? Segundo
o dicionário, membro de um grupo religioso judaico que vivia na estrita observância das escrituras religiosas e da tradição oral. O grupo foi acusado de formalista e hipócrita pelos evangelhos. Aquele que segue de maneira formalista uma religião. Segundo a Bíblia, a palavra fariseu é separados ou separatistas. Essas pessoas eram muito dedicadas às escrituras, interpretando-as com cuidado. A gente vê aqui, então, que eram pessoas que separavam aqueles que criam em Deus e não. Eram pessoas que obedeciam muito fielmente à lei. Veja o caso da história que nós passamos aqui. A lei era isso. Eles observavam muito bem a lei e as faziam cumprir. Essas mesmas escrituras que eles eram estudiosos e obedeciam tanto, são as escrituras que apontam para a vinda do Messias. Estamos de acordo? Falta um pouco de academy. Elas apontam para a vinda de Cristo. Ou seja, os fariseus, eles eram especialistas em Jesus. Eles estudavam dia e noite Jesus. Mas aqui a gente vê que eles não enxergavam Jesus. E eu ficava imaginando, mas como que não? Tu é especialista em alguma coisa e tu não consegue identificá-la. Tu é especialista em Jesus, tu lê, tu estuda, e Jesus, a palavra viva, está diante de ti e tu não enxerga. Isso deu um nó na minha cabeça. Eu conversei com Deus, eu tentei dar algumas dicas para Deus do que ele deveria ter feito, porque já passou, né? Mas eu fiquei pensando, será que não teria sido mais fácil Deus mostrar para os fariseus, esse é meu filho, esse é Jesus? Eu acredito que sim. Vocês não acreditaram? Acreditam que seria mais fácil? Seria, né? Por que será que ele não fez? Será que se Jesus tivesse iniciado seu ministério debaixo da orientação deles, será que eles não teriam aceitado? Eu botei uma observação assim, boa pergunta. Eu acho que teriam. Né? Menino Jesus crescendo na sinagoga, nós ensinando, ele é nosso pupilo. Seria mais fácil. E Deus não faz assim. Aí eu pergunto, mas por que então? Por que Deus não fez isso? Alguém tem uma resposta? Alguém gostaria de dizer alguma suposição? Eu vou dizer aqui que eu escrevi aqui. A resposta é somente uma. Porque esse não era o plano de Deus. A gente vê que os fariseus, eles, por terem bastante conhecimento, eles se achavam acima de Jesus. E aqui uma interpretação minha, imagina se Jesus tivesse crescido debaixo deles. Se eles se achavam os caras, iam se achar mais ainda, né? Nós somos deuses. E isso é muito perigoso. Eu acredito que a inveja dos fariseus, por ele ter iniciado com o grupo de pessoas como a gente que ele iniciou, pessoas escolhidas, isso trouxe inveja. Isso trouxe uma grande inveja.
e sabendo que o coração deles não suportaria tamanha revelação, Jesus não os escolheu. Escolheu a gente. Escolheu nós, escolheu os pescadores, o coletor de impostos, aqueles que careciam da misericórdia dele. A gente vê, e isso foi até trazido durante o tempo de louvor pelo Douglas, e é um clamor para o meu jeito de viver, que Jesus ele veio para quebrar a religiosidade. A vida do fariseu, a caminhada do fariseu era com muito entendimento, eles eram doutores da lei, eles sabiam que estavam estudando. Só que virou uma religiosidade a vida com essa revelação. Jesus ele veio para confrontar isso. Ele veio para, com seu embate junto aos fariseus, desfazer toda a religiosidade que existia na época. E que infelizmente existe até hoje, né? A gente consegue evidenciar claramente esse embate nos evangelhos, né? Quantas vezes ele ia diante dos fariseus e os confrontava. E para mim o confronto de Jesus sempre é em amor, embora a gente algumas vezes visse mais acirrado, mas era em amor. Ele veio para confrontar eles no modo que eles viviam. Ele fazia questão de mostrar que mesmo com a lei existia um modo correto de agir. E eles não enxergavam isso. E conversando com Deus me chama muito a atenção que a gente vive assim. Muitas vezes a gente tem tido esses comportamentos. A gente é religioso algumas vezes. Às vezes por não nos darmos conta. E eu amo que diz, né, que Deus perdoa o nosso tempo de ignorância, mas quando Ele revela, a gente tem que prestar conta disso, né? Então eu já vou trazer algo para vocês aqui. Se você não se dá conta, é porque está faltando um pouco de joelho dobrado. E agora você é responsável. Mas muita gente não se dá conta. Porém, se a gente clamar a Deus, Ele revela. E isso é para todos que estão disponíveis a escutar. A gente tem chegado diante de Deus apressado, sem querer ouvir. A gente tem se deparado diante de pessoas que Deus coloca para ministrar nossas vidas. E eu vou contar para vocês algo que virou um exercício na minha vida e que eu posso dizer que não está 100% resolvido, mas na grande parte, que é quando eu estava diante de alguma pessoa que estava falando, a minha cabeça já estava formulando a resposta. Significa que eu não estava escutando nada. Eu só queria a pausa para eu falar. E a gente tem agido assim diante de Deus às vezes. A gente não quer escutar o que Ele quer confrontar, a gente quer trazer o argumento pelo qual nós fizemos tal coisa. A gente não está disposto a sermos ministrados por Ele. A gente repete esses comportamentos porque às vezes é mais fácil. É mais fácil eu agir dessa forma, todo mundo faz. É mais fácil eu manter um comportamento que para o mundo é aceito, porque eu tenho as quartas-feiras e o domingo para ser quem eu deveria ser. A gente tem uns comportamentos de fariseu, às vezes, porque nos ajuda a justificar quem nós somos de verdade. E é isso que eu quero dividir com vocês hoje, que Deus tem me confrontado. E agora sim nós vamos para a palavra.
O título eu não gosto da título, mas eu acho que esse título é bom, né? Está na lista do pastor das 20 mais para tatuar no braço. Só que não, né? Por favor. O título é O Fariseu que Habita em Mim. O fariseu que habita em mim. Eu queria ler Mateus 7, do 3 ao 5. A gente consegue projetar, Manu? Versículo 3. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Foi? Eu vou fazer uma mensagem forte no final depois. Eu, às vezes, eu enrolo um pouco a língua. Qual parte não ficou legal que eu li de novo? Não vai? Merece Senhor Jesus. Um cisco no nosso olho faria com que a gente enxergasse uma viga no olho do outro. Vocês sabem disso, né? Quanto mais perto, maior fica o objeto. Eu acho que é isso, né? Mas fez um cisco no nosso olho e nós temos uma trave no nosso olho. Ou seja, não estamos olhando para o nosso próprio umbigo. A gente está mais confortável em reparar, em apontar, em expor o erro do outro. Quando Deus nos orienta a tirar a trave que está no nosso. Mas vocês viram ali que no versículo 5, ele fala, eu vou ler correto agora, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso aqui ele fala comigo a seguinte coisa. Você primeiro tem que se acertar, para depois que tu possa ajudar o outro a andar. Senão nós estamos andando carregados do pecado e buscando a santidade naqueles que às vezes não conseguem nem chegar como fazer isso. Antes de ser crucificado, Jesus ele fez duras críticas, né, a essa vida cega e religiosa, a uma vida de fariseu. E Deus trouxe alguns pontos que eu queria ver com vocês aqui, para ver se existe um fariseu que habita em nós. Mateus 23. Eu acho que vocês podem anotar. E a Manu vai projetar. Eu vou molhar aqui para ler direito. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados de Rabi, porque
um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás no céu. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofreis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, não mentir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo do nosso Pai, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que maltratam, dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida do vosso Pai. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Forte, né? Esse capítulo ele é cheio de ai de vós, hipócritas. Ele é repleto de advertências, né, contra os escribas e os fariseus. O problema é que quando a gente vê eles eram muito estudiosos. Eles liam muito, eles tinham o conhecimento da palavra.
a gente entende que os ensinos de Jesus se aproximavam muito com aquilo que eles pregavam. Só que o se aproximar não quer dizer que é. O quase não ajuda. Os fariseus eram os que mais se aproximavam do que Jesus veio pregar. Porém, faltava algo. O questionamento com a caminhada de Jesus, o questionamento que os fariseus faziam é: tu veio por acaso para revogar a lei? E Jesus diz que não. Ele veio para cumpri-la. E essas advertências que ele fazia era para aqueles que estavam sendo alcançados pelo cumprimento da lei. E aí eu trago alguns pontos que esse capítulo 23 de Mateus fala para a gente se autoexaminar. A gente não vai levantar a mão, a gente não vai fazer careta, mas a gente vai deixar em nosso coração Jesus falar. A primeira que eu quero trazer é: se a gente, por algum acaso, a gente tem ocupado um lugar de cobrar exemplo que nós mesmos não fomos e não somos. Ali no versículo 2 dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. A cadeira de Moisés aqui é um lugar de autoridade. É um lugar que foi separado para que eles pudessem, sendo fariseus, orientar o povo. Eles ocupavam um lugar de autoridade para ensinar e interpretar a doutrina, a lei. Eles ocupavam esse lugar. Só que no versículo 3 fala que todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Aqui está dizendo que faça o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Deus preparou uma cadeira, e eu falo isso, Deus os separou, os capacitou para eles julgarem e ensinarem o povo como agir. Só que ficou só na teoria, ficou só no falar. O seu comportamento é diferente. E aí eu penso, será que eu tenho feito isso? Será que no life, será que em casa, será que no trabalho, eu tenho falado o modo como deveríamos agir, mas não tenho feito? Eu, quando estava do outro lado, em observar, e ainda estou, né? A gente acaba observando. Uma vez eu vi umas frases que diziam, né? Um filho dizendo para o pai: pai, cuidado por onde, não, o pai dizendo para o filho, cuidado por onde tu pisa aí, por onde tu anda. E o filho disse: não, cuida você, porque eu estou seguindo teus passos. Tem gente que está seguindo nossos passos. Mas será que a gente está mandando ir para a direita e nós estamos indo para a esquerda? O que nós temos feito? Agora eu fiquei um pouco preocupado. Subiu gente, estou no primeiro ainda.
Segundo, será que nossa vida tem colocado peso sobre outros que nós mesmos não suportamos? No versículo 4 fala, né? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põe nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. É colocado, às vezes, diante de alguém que está se convertendo, que está iniciando a sua caminhada, um peso que não existe. Como assim não existe? Jesus falou. Ele fala em Mateus 11:30 que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. O que ele coloca sobre nós não é pesado. Mas às vezes nós, para nos sentirmos melhor, a gente coloca um peso que o outro não vai suportar. A gente consegue enxergar alguns momentos que a gente tem apresentado um evangelho difícil demais a ser seguido? Será que em algum momento a gente tem dito para os nossos filhos: sede perfeito como eu sou? Será que a gente chega no grupo da igreja com um botão aqui, um adesivo dizendo o especial da semana? Se você não recebeu, você está errado. Senhor, eu não quero ser aquele que coloca um fardo que o Senhor não coloca. E eu tenho clamado para Deus me mostrar isso. Será que a gente tem chamado a atenção para nós mesmos? No versículo 5 fala: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Será que a gente quer aparecer? Será que a gente quer chamar atenção para nós mesmos? Uma vez eu gostei, né, que... está no próximo, então não vou falar agora. Mas a gente, quando é mais favorável, pertinente, a gente aponta para Deus, aponta para Cristo. Olha, é lá. Quando na verdade a nossa vida devia apontar para Cristo. As pessoas querem ver em você, querem ver na gente aquilo que aponta para Deus. Será que a gente está preocupado em chamar mais atenção para nós mesmos? Temos a necessidade de estarmos em destaque sempre? Porque muitas vezes, para a gente parecer grande, a gente vai precisar diminuir o próximo. E é isso que acaba acontecendo. Quando a gente se exalta, quando a gente se engrandece, a gente acaba diminuindo o outro. Será que isso tem sido uma prática na nossa vida? Exaltarmos a nós mesmos. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que aqui mesmo se humilhar será exaltado. Eu compartilhei com um pastor que eu vi um vídeo essa semana, que eu disse, é verdade. O dito popular diz o quê? Que os humilhados serão exaltados. É isso que a palavra diz? Ela diz que os que a si mesmo se exaltar serão humilhados. Quem se exaltar será humilhado. Aquele que não chegar, que ele deve ser o menor, que deve ser servo, aquele que entender que é Deus na vida dele, e não entender que é Deus na vida dele, vai se exaltar, vai se achar a última bolachinha do pacote. E nisso vem a humilhação, que não vem de Deus.
mas vem por cairmos. Mas aqui diz que que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O se humilhar aqui não é se envergonhar, é se prostrar, se arrepender, é entender que nada nós somos sem Deus. Eu gosto de falar no live, né, que às vezes a gente se acha tão bom naquilo que Deus faz. Nossa, como eu sou bom naquilo que Deus faz. Entendemos nada, né? Outro ponto, já que eu não posso, ninguém mais vai poder. Mas ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Eu tentei lembrar quem eram os personagens, pastor, mas um deles eu lembro que era eu. O outro eu vou dizer que era meu irmão, mas não sei qual dos dois. Eu lembro uma cena, eu tinha pouquíssima idade. Dê um desconto para mim aí, não me julguem. O meu irmão estava com churros na frente do colégio, e estava eu e meus amigos todos, nós estávamos em praça, e ele com churros, e ele disse, quer um pedaço? Eu disse, eu quero. Fui pegar e recolheu. Aí eu disse, me dá um pedaço. Ele, tá bom. Aí foi quando eu fui pegar, ele recolheu. E aí começou a brincar comigo. Eu tenho, você não tem. Deus já me perdoou. Eu dei um tapa na mão dele e caiu os churros no chão. E eu disse, agora nem tu nem eu temos. Nós temos agido assim. A gente tem, por não conseguirmos, impedido o outro de conseguir. Como isso? Inveja, culpa, medo, da palavra que tu quiser. É muito difícil a gente ver o outro alcançando aquilo que a gente queria. E a gente acaba querendo apontar erros. Os líderes religiosos da época de Jesus não se misturavam com algumas pessoas. Eu acho que se tivesse um grupo de WhatsApp, eles recebiam a lista ali com quem não se misturar. Cobradores de impostos, eu anotei alguns, samaritanos, bêbados, prostitutas, etc. Não podiam se misturar. E o The Chosen mostra que Jesus se misturava, né? The Chosen mostra que Jesus se misturava. E aí isso gerava, por conta da lei, um nó na cabeça dos fariseus hipócritas. Porque talvez algum deles tinha algumas características que também entraram na lista. Mas em Marcos 2,17 diz, Jesus disse que os doentes eram os que mais precisavam de médico. Ele fala que ele veio para os enfermos. Aqueles que já eram salvos não precisavam de salvação, já estavam salvos em Jesus Cristo. Mas ele veio para aqueles que não enxergavam, que não foram alcançados, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que a gente precisa deixar de jogar um peso, deixar de impedir, já que a gente não consegue, para mostrar esse amor. Sexto, e nós vamos até alguns lá. Fazemos discípulos para nós mesmos, uma cópia nossa com pretexto de justificar nossa salvação. Isso aqui foi algo que eu acho que a grande maioria não se atenta nessa passagem, que diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. A gente vai sonhar com essa palavra, eu acho. Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. É assim que fala essa passagem, diácono? Prosélito, quem sabe o que é um prosélito? É um novo convertido, é isso? Um novo convertido, alguém alcançado. Então fala que busca, através do mar e a terra, fazer um novo convertido. E depois de ter desfeito,
fazeis filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Caramba! Como assim? Um convertido, ele não é crente? Não é cristão? Depende de qual caminho você o converteu. Se é o caminho da tua vida ou daquele que habita em ti. A gente tem seguido o ID muitas vezes. ID fazer discípulos. Só que eu acho que no Academy que a gente aprende que é discípulos de Cristo, a gente acha que a gente está fazendo discípulos nossos. No Live da Palhoça, já é a 4ª vez que eu menciono, fica propaganda para aqueles que não frequentam o Live da Palhoça. O Jô, ele comenta com uma certa frequência: nossa, precisávamos de mais Sandros nesse mundo. Muito obrigado. Não tem nada a ver com o que eu quero falar, mas eu só queria te reconhecer com toda a humildade que existe. Mas a gente tem seguido esse ID de encontro àquela uma que se perdeu. Tão bonita, né? Deixa as 99, vamos atrás da uma. Mas o que a gente faz quando a encontra? A gente leva para o aprisco do Senhor ou para o nosso próprio aprisco? Nossa, vai ter, lá na Palhoça, nossa, vai ter um aqui que vai concordar com tudo que eu digo. Afinal de contas, esse é o correto. Mas não é isso que a gente é chamado a fazer. Porque isso gera uma cópia nossa. E olha, eu vou dizer que só a Juliane para me alterar. Para me aturar só ela, 2 não daria. 7, quase lá, quase chegando. Estamos agora em voo descida, né? Será que a gente negligencia a misericórdia, a justiça e a fidelidade? Foi falado aqui que a misericórdia do Senhor se renova sobre a minha vida a cada manhã. É sobre as nossas vidas. A gente acha que é só para nós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir as outras. A gente precisa, sim, obedecer à lei. Mas ao cumpri-la, Jesus nos mostra que a misericórdia e o amor faz parte disso. Como eu falei, quando se tratava de seguir as regras, a gente sabe que os fariseus eram exímios seguidores das regras. Eles se destacavam muito. Eles eram muito bons nisso. Mas eles ignoravam essa parte, a misericórdia. A gente viu ali, né, pastor, nessa passagem onde a lei estava a ser cumprida na vida daquela mulher. A misericórdia de Jesus que a salvou. E isso faltava a eles. Porque essa parte do complemento da lei vem através de Jesus. E quando tu não reconhece Jesus, tu não consegue colocar esse resto em prática. Uma característica nossa de sermos seguidor de Jesus é isso, é um coração misericordioso. É um coração que não é fariseu. Para eles, eu falo para eles, que talvez hoje é um pouco mais complicado. As regras eram fáceis de seguir. Eles cresceram nisso. Eles eram conhecedores, eles tinham estudiosos sobre isso. Para eles era fácil seguir as regras. Hoje para nós, a gente acha que é mais complicado. Mas isso fica para um outro momento, né, pastor? Porque a gente acha que a nossa força não tem nada a ver. Mas para eles era fácil seguir as regras. Mas era muito mais fácil para eles ignorar a oportunidade de derramar a misericórdia, amor e compaixão, de reagir às injustiças demonstrando compaixão. Quando temos a facilidade em cumprir algo, nós não conseguimos demonstrar misericórdia com aqueles que carecem.
É igualmente importante para Deus que aproveitemos os momentos em que as pessoas precisam ver o reino em ação, inclusive ajudando pessoas necessitadas. A gente pode estar vindo aqui, entregando os nossos dízimos, pagando sobre a hortelã, o coentro, mas com um coração que não transborda esse amor, essa misericórdia. As ações não condizem com o que está habitando entre nós. E precisamos ser chamados a atenção nisso. Se a gente está fazendo o bem somente para aparecer, a gente está errando o alvo e muito feio. Eu vou para o último ponto agora. Se o resto do pessoal do louvor quiser subir. Será que a gente está focado principalmente na justiça externa? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois querem paz o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Isto é um problema atual. A gente está mais preocupado em aparecer do que ser. A gente está preocupado com o exterior do que nossa nosso caráter. Como eu disse, a gente está mais preocupado em aparecer do que ser. A gente se concentra em trabalhar aquilo que o outro consegue ver. A gente consegue ser ativo nessa área. Não, eu preciso parar de falar palavrão, as pessoas vão ver. Eu preciso parar de brigar no trânsito, porque eu tenho um adesivo da Sabaoth Church Floripa lá atrás. Agora, aquilo que habita o nosso coração, que Deus mostra a cada um de nós, Ele mostra. Isso precisa ser tratado. Isso é o lavar o interior para que o exterior também fique limpo. Como eu falei, no Sermão da Montanha, no versículo 5 de Mateus, no capítulo 5 de Mateus, versículos 17 e 18, diz: não penseis que vim para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Quem sabe quais são as leis que Deus deu a Moisés? Os 10 mandamentos. Eu acredito que para a maioria é fichinha. Cumpri-los, correto? Não, né? Só pela graça. Ali Deus nos mostra aquilo que Ele espera de nós e busca em nós através de Jesus. Na nossa força cairíamos no primeiro mandamento. Por isso que Ele veio para que a lei fosse cumprida em sua plenitude, através do seu amor. Mas como é que a gente pode enxergar que estamos em pleno amor com Jesus se temos sido fariseus em muitos pontos? Em Mateus 5:20 diz: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e dos escribas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
Eu gaguejei quando eu falei isso, ou consegui falar direito? Foi bom, né? Porque isso aí é assustador. Se eu não exceder a justiça dos fariseus, a justiça foi apedrejar a mulher. Será que, como o pastor falou, tem que apedrejar, serão 10 pedras, 20 agora? Como é que eu excedo isso? Através do novo mandamento que Jesus nos ordena, né? E a base disso é o amor. Quando a gente consegue olhar ao próximo com os olhos de amor com que Jesus nos enxerga, a gente excede a justiça dos fariseus. Porque através do amor, a justiça se torna plena. Ela se torna a justiça que Jesus espera de nós. A justiça deles, dos fariseus, eu falo que faltava uma peça, era Jesus. Um monte mais coisa, mas eu acho que a gente poderia agora nos prostrar diante de Deus, né? Eu acho que algumas coisas Deus nos leva a pensar nessa noite. Algumas coisas Ele quer que a gente aprenda com essa advertência aos fariseus, com esses ai de vós, hipócritas, que tanto escutamos essa noite aqui. Eu com certeza não quero ouvir isso de Jesus. E o que será que tem manifestado o fariseu que habita em mim? Como eu falei no começo, eu trago algo que eu creio que Deus quer compartilhar, porque é algo que Ele me mostrou. É algo que tem sido exposto aos meus olhos, que o meu coração tem dito, que em alguns momentos o fariseu que habita em mim, ele se mostra. A gente pode aproveitar e aprender com os erros que os fariseus cometiam. Toda vez a gente viu durante a caminhada de Jesus sobre a terra, que Ele confrontava eles, mas faltava humildade para entender quando eles estavam errados. Só, Senhor, me ajuda a enxergar meus erros, Pai. Me ajuda a me quebrantar, dando a revelação do Teu amor, Senhor. O que será que Jesus nos fala sobre o Evangelho de hoje, o Evangelho da minha vida? Será que também a gente não está lavando somente o exterior do copo? Será que a gente não está botando uma roupa bonita, um perfume, e por dentro estamos imundos? Mesmo assim,
frase atira pra